Muito bom dia a todos. Nós estamos dando continuidade a partir de agora em nosso treinamento a respeito do método de estudo bíblico chamado Estudos Bíblicos Indutivos. Nós já estamos agora na 7ª aula do nosso treinamento e hoje o nosso objetivo é fazer a conclusão desse ciclo prático do nosso curso. Vocês bem devem se lembrar que este treinamento é desenvolvido tendo como base 3 comportamentos fundamentais para aquele que está lendo e estudando a palavra de Deus, que são os comportamentos da observação atenta ao escrito, a interpretação e a aplicação, como relembraremos a seguir. Hoje estamos estudando o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos então desenvolver juntos a última etapa do estudo, que é a etapa da aplicação. Portanto, se você está chegando agora, não se apavore. Nós temos esse benefício, né, de termos todas as aulas gravadas em nossa página no YouTube, no nosso canal, o canal da Primeira IPI de Osasco. Você pode consultar os playlists do nosso canal e lá você irá encontrar especificamente esse treinamento na seção de escola dominical. E fazer esse treinamento do início no momento que você quiser. Se você já está fazendo o curso, tem alguma dúvida, quiser retomar, revisar, fazer alguma aula novamente, sinta-se à vontade, ok? Espero que você tire um ótimo proveito desse tempo junto à palavra de Deus. E como tenho incentivado a todos, não é, sobre a importância da oração antes do empenho sobre a leitura da palavra de Deus, vamos iniciar o nosso tempo juntos no dia de hoje com uma palavra de oração. Convido você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e me acompanhar nesta oração. Oremos. Pai de amor, nós te rendemos graças porque é um grande privilégio para nós podermos, como Igreja de Cristo, estudar com liberdade a Tua Palavra e podermos entender, com a ajuda do Teu Santo Espírito, exatamente aquilo que o Senhor quer que entendamos e tenhamos forças para aplicar os ensinamentos apreendidos na nossa própria existência. Que o Senhor dê a iluminação clara do Espírito Santo nesta hora, para que compreendamos os mais ricos detalhes que, pela inteligência humana plena e mais pura e simples, não conseguiríamos depreender. Que, de fato, teu conhecimento sobrenatural encontre morada segura no nosso coração, e assim nós possamos, ó Deus, aplicar as tuas verdades eternas para uma vida feliz e que honre o teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então juntos revisar o texto, o texto que é objeto do nosso estudo, texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo de número 12. Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao ponto em que estava ele, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente.
Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amém. Que maravilha, não é? Então, vamos dar continuidade no nosso estudo, uma breve revisão, a breve memorização dos passos do nosso método, a nossa famosa amiguinha aqui, com a sua lupa, para a gente não esquecer que os passos fundamentais deste método consistem aí no acróstico que nós criamos aqui com olha a lupa dela, olha, os olhos bem grandes, né? Para a gente nunca esquecer que esse método é fundamentado no ato da observação acurada do texto, bem atenta, também depois da observação, a interpretação, não é? E é sempre importante relembrar que nas aulas anteriores nós ensinamos os irmãos a observarem e interpretar o texto através de algumas ferramentas específicas, algumas perguntas específicas a serem lançadas no texto, que são chaves para o nosso trabalho de investigação, para que através das respostas tenhamos o conhecimento da verdade expressa pelo texto. E hoje, por fim, teremos aí a etapa de aplicação. Uma vez observados os detalhes do texto, devidamente interpretados, agora é o momento de nos esmerar no passo da aplicação. Eu sei que eu estou sendo bastante insistente a cada aula, relembrando esses passos, mas eu gostaria que vocês realmente tivessem isso no coração de vocês. Até porque, como já comentei, inclusive me lembro bem, na primeira aula do nosso treinamento, uma das coisas mais fantásticas que a gente tem a partir do exercício constante da leitura bíblica através do estudo bíblico indutivo, é que nós desenvolvamos uma leitura bíblica indutiva. Não é? Vocês vão perceber que de tanto exercitar os fundamentos da observação, da interpretação e da aplicação, com o tempo os irmãos irão ter uma leitura indutiva. Os irmãos irão, numa simples leitura de um versículo ou de um texto, não é? De cabeça mesmo, não é? Investigar através das ferramentas da observação, interpretar e, em seguida, aplicar como um movimento dinâmico, não é? Que irá trazer um grande benefício para a nossa leitura da palavra de Deus. Vocês vão perceber, aqueles que realmente se comprometerem em desenvolver muito bem esse método no seu estudo da Bíblia, irão perceber que com o tempo a própria leitura corriqueira da Bíblia se tornará uma leitura bíblica indutiva. E isso é maravilhoso, traz grandes benefícios para nós. Né? Aqui um breve resumo do método, né? Os personagens na hora da observação, onde eles estão, qual é a condição de cada um, quais implicações há nessa declaração do texto.
depois a interpretação, né, onde nós perguntamos o que é que o autor quer dizer com tudo isso, aonde ele quer chegar, por que que ele escreveu dessa forma, por que ele está repetindo algumas palavras, quais significados literais, originais o autor pretendia quando escreveu o texto. E aí hoje, por fim, nós vamos nos dedicar a aplicar o que observamos, o que interpretamos como algo extremamente pessoal, algo realmente prático, e vocês vão perceber que nessa fase, na fase da aplicação, realmente a palavra agora fala diretamente ao nosso coração, as verdades universais são aplicadas, uma vez reveladas à nossa alma, são aplicadas à nossa vida e, de fato, os irmãos perceberão o quanto a palavra é uma palavra viva e eficaz, como diz o próprio texto sagrado. Ok? Essa fase é uma fase bastante desafiadora, também aonde há um envolvimento pessoal com o texto. Vamos lá? Vamos adiante? Então, vamos lá. Como não podia deixar de ser diferente, também na fase da aplicação, nós temos aí um quadrinho explicativo, né? Um quadrinho que traz uma ferramenta facilitadora para podermos aplicar o que observamos e interpretamos nas etapas anteriores. Então está aí, né, as ferramentas para a aplicação. E que também aqui um detalhe, são as mesmas para as 3 formas ou 4 formas do gênero literário que estamos analisando, né? Nós vamos perceber que já analisamos 3 quadrinhos, o quadrinho da observação, da interpretação e agora esse é o quadro da aplicação, né? No quadrinho primeiro, o quadrinho da observação, nós temos algumas ferramentas, algumas perguntas investigativas, não é, que são feitas de modo diferenciado para gêneros literários distintos. Não é isso que é interessante. Nós vamos perceber que quando nós estamos diante de um texto narrativo, nós lançamos um tipo de perguntas para o texto. Quando estamos diante de uma poesia, de uma profecia, nós lançamos outras perguntas. Quando estamos diante de um gênero epistolar, de uma carta paulina, por exemplo, de alguma carta de Pedro, João, Tiago, enfim, nós lançamos outras perguntas. Então, dos 3 quadros, o único quadro que tem ferramentas diferenciadas para cada gênero literário é apenas o primeiro, da observação. Os outros 2 utilizamos a mesma metodologia ou as mesmas ferramentas para todos os gêneros a serem analisados, ok? Então aqui, logo em cima do nosso quadrinho, nós temos aí uma explicação sobre isso, que essas ferramentas são aplicadas em todas as formas do texto bíblico. Então, a primeira coisa, né, vocês vão ver que essa fase da aplicação ela é uma fase extremamente prática. E vocês vão perceber também que eu guiei os irmãos durante todo esse processo. Na próxima página, vocês vão ver isso, na próxima tela, com algumas perguntas e respostas já prontas para facilitar o entendimento de maneira bem didática. Mas vocês vão perceber que por mais que se queira agora empreender um ritmo didático para essa etapa da aplicação, não há respostas prontas para serem fornecidas. Por quê? Porque cada pessoa pode reagir de uma maneira diferente à proposta do texto bíblico. Pode ter uma aplicação que, embora leve todos no mesmo sentido e todos na mesma direção, mas leve que conduza as pessoas a elaborações próprias para se seguir na mesma direção.
Deixa eu tentar ser um pouquinho mais claro. É a mesma coisa que você for fazer uma viagem para o mesmo destino do seu vizinho. Imagine isso. Vocês vão para o mesmo lugar, mas vocês podem chegar lá de maneira diferente e levar na bagagem coisas diferentes. Você pode ir de carro, seu vizinho ir de avião. Espero que seja diferente. Você vai de avião, seu vizinho de carro. Normalmente você vai chegar mais rápido. Você pode colocar algumas coisas na sua bagagem e ele colocar coisas completamente diferentes que você colocou. Você pode colocar coisas bem pessoais e aquele destino pode afetar a sua vida, fazendo elaborar a sua viagem de uma outra forma, completamente diferente que a forma do seu vizinho. Portanto, esse momento da aplicação, muito embora o texto direcione para um sentido realmente único, para um alvo, para um objetivo determinado, a maneira como você vai elaborar a sua resposta a esse objetivo a ser seguido pode ser diferente de uma pessoa para outra. Daí porque a gente pode não ter respostas uniformes para isso, ok? Mas certamente aqui algumas perguntas irão facilitar essa elaboração, esse processo de elaboração. Primeira coisa, né, já falamos logo no início da nossa aula, peça instrução ao Espírito Santo. Se você pediu instrução ao Espírito Santo para o ato de observar detalhes que talvez você não observaria pela própria razão, se você pediu auxílio do Espírito para te ajudar a interpretar, não é? A enxergar, interpretar coisas que talvez você não veria de outra forma, quanto mais aplicar essa verdade ao seu coração. Então, primeira coisa, né, peça a instrução ao Espírito Santo antes de fazer esse trabalho, essa tarefa, esse exercício de aplicar a verdade universal que você encontrou num determinado texto ao seu coração. E aí vem a segunda sugestão, não é? Aplique o ponto principal à sua vida. Sim, você já passou pela etapa da observação e pela etapa da interpretação. Então, você já entendeu ou você já conseguiu extrair do texto qual é o foco, o sentido e o ponto principal que você precisa mirar, né? Que você precisa ter como alvo. Então, agora o seu objetivo será aplicar coisas que digam respeito a esse ponto principal na sua própria vida. Então, está aqui algumas coisas que você pode ver no texto ou encontrar no texto. Há algum exemplo? Por exemplo, então, no seu texto, no texto que você está analisando, ele trata do exemplo de alguma pessoa? Deus está usando alguma vida, algum personagem como exemplo, de modo exemplar? E olha, não precisa ser um exemplo positivo, pode ser um exemplo negativo, um exemplo daquilo que nós não devemos fazer. Muitas vezes, nós vamos ler a palavra de Deus e nós vamos encontrar ali exemplos que são verdadeiros alertas que Deus nos fornece daquilo que nós não devemos fazer, como se Deus estivesse falando, olha, não faça dessa forma, não é? Não faça dessa forma. Então, precisamos ter bastante atenção, né? Porque a palavra de Deus é riquíssima em nos mostrar verdades eternas através de exemplos pessoais. Afinal de contas, nós somos gente de carne e osso como a maioria dos personagens bíblicos. Portanto, é pertinente pensar que faz todo sentido isso, que Deus usa os exemplos pessoais para nos orientar. Então, você pode perguntar ali, há algum exemplo? O que é que eu posso seguir desse exemplo? Ou o que eu não devo seguir a partir desse exemplo? Uma outra pergunta que você pode ver é isso, né? Há algum alerta sobre pecado nesse texto? Há algum pecado aqui
que eu preciso abandonar, que eu preciso evitar, que eu preciso me cuidar para não cometer? Há alguma coisa nesse sentido que eu tenho que fazer, que o texto está me mostrando? Outra, não é? Há algum erro, não é? Há algum alerta, algum erro que eu preciso de fato evitar, para evitar que eu tropece em alguma coisa, não é? Há alguma promessa aqui da parte de Deus? Aqui, eu não sou o autor original desse quadrinho, né? Ele vem de um manual de estudo bíblico indutivo, né? Eu achei até interessante, mas não tirei, né? E essa foi a expressão do autor, eu não escreveria isso, claro, mas a gente respeita a autoria original. Alguma promessa que nós deveríamos reclamar, não é? Eu normalmente, os que já me conhecem há muito tempo sabem muito bem que eu nunca incentivei quem quer que seja a reclamar qualquer coisa de Deus, né? E aliás, eu até brinco com essa história, não é? Mas brinco falando sério, né? Que a gente não tem que ficar reclamando para Deus, não, porque vai que ele resolve dar o que a gente realmente merece, aí a coisa fica feia para a gente, né? Então, cuidado. Então, o sentido aqui, vocês entenderam, não é? Há alguma promessa nesse texto? Quer dizer, não que eu deva reclamar promessas para Deus, mas sobre a qual eu devo depositar a minha esperança? Opa, agora sim, hein, pastor? Agora eu gostei. É isso aí mesmo, não é reclamar. É alguma promessa que eu possa, então, depositar a minha esperança e descansar tranquilo em Deus? Olha que coisa mais nobre, né? Que diferença. Há algum mandamento que nós devemos obedecer? Mandamento, gente. Mandamento não está ultrapassado. Às vezes a gente fala no nosso coração, ou a gente pensa, né? Mas mandamento é coisa do Antigo Testamento, nós vivemos na época da graça e não da lei. Olha, gente, cuidado. Quando eu falo mandamento aqui, eu não estou falando só dos 10 mandamentos, que é o decálogo, não é? Não estou falando só dos mandamentos que povoam o Antigo Testamento, mas há muitas ordens, muitos mandamentos que também aparecem no Novo Testamento. E mandamento, mesmo do Antigo Testamento, tanto quanto orientações mandatórias no Novo Testamento, não estão ultrapassadas de forma alguma, não é? É graça poder viver os mandamentos, é graça poder obedecê-los, não na nossa própria força humana, porque nós não conseguimos fazer isso, mas pelas forças celestes e o poder que Deus dá ao nosso coração pela graça para poder cumpri-los. Mas mandamento é para ser cumprido, ok? Então, há algum mandamento, alguma coisa que eu devo obedecer? Aí temos aí o terceiro ponto, que é o terceiro ponto final, que nos ajuda a refletir sobre o texto. O que é que eu penso sobre isso? Né? Que diferença esse texto e aquilo que eu entendi desse texto de fato fará em minha vida? Né? Que planos específicos eu posso fazer a partir disso? O que é que eu farei? Como eu farei tudo isso? Então veja, é bem interessante, não é? Essa questão aí das ferramentas, que são perguntas que vão mexer sim agora com o nosso próprio coração, né? Essa fase é muito interessante, é o fechamento de um tempo, de um método que nos leva a refletir sobre a palavra de Deus. Ok? Então, olha só, algumas perguntas que eu coloquei aqui para ajudar você a sintetizar muito bem essa fase. Então, com base naquilo que nós já observamos no texto, naquilo que nós já interpretamos, não é? Você conhece bem já o texto e todas essas etapas, já deve ter inclusive nas suas mãos algumas anotações. Primeira pergunta está aqui, né? Você conhece alguém cuja vida está espiritualmente paralisada? Então veja, só para a gente relembrar, eu já disse, eu não tenho resposta pronta aqui como eu tinha das outras, porque isso é uma pergunta para o seu coração.
Essa pergunta feita a mim terá uma resposta. A você pode ter outra, ou pode ter até a mesma que a minha. Coincidência, mas aí é de per si, né? Então, lembre-se que o texto nos indicou aí a questão da paralisia como algo que acomete espiritualmente muitas pessoas afundadas em pecados e pessoas que, mesmo que não estejam afundadas em pecado, muitas vezes estão acometidas por um estado de desânimo profundo, de desesperança. E nós pegamos essa imagem do paralítico para dizer que existem muitas pessoas que, mesmo não sendo fisicamente paralisadas, têm uma alma paralisada por algum motivo, por um motivo qualquer. Então aí vem essa pergunta: você conhece alguém cuja vida está espiritualmente paralisada? Mas, pastor, essa pergunta não deveria ser direcionada a mim? Sim, ela pode ser direcionada a você. Você pode se perguntar, em primeiro lugar, se você está com a vida paralisada por algum motivo. Desanimado, não é? Entediado, desesperançoso, não é? Quem sabe acometido de uma paralisia espiritual por um pecado que você não consegue abandonar. Você pode estar com a sua vida paralisada. Mas você vê que essa parábola, aliás, não é uma parábola, perdão, essa narrativa, ela diz respeito, inclusive, a situações que envolvem um paralítico e os amigos. Daí essa pergunta, se você conhece alguém cuja vida está espiritualmente paralisada. Ou seja, você tem alguém que conhece, que você conheça, que está com a vida dessa forma e que você realmente se importa, que você se considera amigo a ponto de apresentá-lo aos pés do Senhor? Essa é a pergunta. E se você é o que está paralisado, você não gostaria ou não deveria, a esta altura, prostrar-se aos pés do Senhor pedindo que Ele cure você dessa paralisia espiritual? E depois, curado da sua paralisia espiritual, experimentando a cura vinda de Jesus, você poder ter ânimo e força e até mesmo a empolgação necessária para levar os seus amigos aos pés de Jesus? Olha, eu tenho certeza que daqueles 4 amigos do paralítico, os 4 tiveram um contato com Jesus espiritualmente renovador. Eu não sei se algum deles era enfermo e foi curado, a Bíblia não diz isso. Eu não sei se eles estavam em algum momento desesperançosos, eles estavam vivendo entediados, a Bíblia não fala nada disso, mas uma coisa eu sei dizer. Eles tiveram um encontro pessoal e transformador com Jesus. Sabe por quê? Porque eles tinham certeza de que Jesus iria curar aquele homem. Eles tinham certeza das qualidades de Jesus porque eles mesmos já tinham experimentado o poder de Cristo na sua vida. Então, se você está paralisado, busque a Jesus e você será curado. Sendo curado, você poderá olhar aos seus amigos, aqueles que precisam de Cristo, na certeza de que o Cristo que lhe alcançou, alcançará os seus amigos também. Por isso que eu coloquei aqui reflexão, não é? Reflexão. Estou aqui quase fazendo um sermão a partir disso, né? Tem uma tendência natural a agir dessa forma. Mas veja aí que é uma pergunta que cada um irá reagir e responder da sua maneira, não é? Aí está lá, complementando o que eu já falei. Você crê realmente que Cristo pode ser a solução? Imagine que você tem um amigo que você quer ver a sua vida ser modificada, que ele precisa de Cristo. Mas pergunte-se a si mesmo, você crê que realmente Cristo será a solução para ele? Você crê nisso? Você crê, né? A gente quer levar aos nossos amigos aquilo que é bom, não é verdade? Quantas vezes a gente não sai para tomar um cafezinho com um amigo, não sai para almoçar ou jantar com um amigo? Quando você convida e quer levar a pessoa para tomar um café, para jantar, você não busca levar num lugar que você já conhece, que é bom? É isso, não é? Então, agora,
Com Cristo é da mesma forma, você vai levar o seu amigo para aquilo que você já experimentou e sabe que é bom. Então, a pergunta que você tem que se fazer é essa: você crê realmente que Cristo é a solução? E aí eu coloquei uma observação que eu já havia colocado na aula anterior, né? Esse paralelo envolvendo paralisia física e pecados, né? Agora aí estaria uma pergunta bem desafiadora. Dito tudo isso até aqui, você estaria disposto a levar alguém ou essa pessoa que veio na sua mente? Aliás, se você faz todo esse processo em oração, olha só que bacana, hein? É natural ou sobrenatural, eu não sei, que vem à sua mente determinadas pessoas. Fique atento, que isso pode ser um toque do Espírito na sua vida, mostrando pessoas para que você intervenha na história dessas pessoas de modo sobrenatural. Olha que bacana, né? Então, vem a pergunta: você estaria disposto a levar alguém ou essa pessoa que vem ao seu coração numa hora dessa aos pés de Cristo? Está disposto a fazer isso? Pagar alguns preços, é verdade. Nos empenhar para conseguir fazer isso? Veja o que os amigos fizeram, né? Os amigos, os 4 amigos do paralítico. Lembra do texto? Eles se esforçaram, eles levantaram a maca daquele homem, passaram por cima da cabeça daquela população toda e foi passando um para o outro, um para o outro, um para o outro. Entraram pelo telhado, né? Quando você vê ali, né, o eirado que eles querem dizer, é um telhado. Eles abriram o telhado, passaram o paralítico de cima para baixo, eles fizeram um verdadeiro malabarismo para levar aquele homem aos pés de Jesus. E a pergunta é, que vem do texto: você está disposto a esse esforço para levar essa pessoa aos pés de Cristo? Agora, deixa eu te avisar. Você viu pelo texto que é desejável que quem conhece a Cristo esteja disposto a fazer isso. Você pode dizer o seguinte: pastor, mas eu acho que ainda não estou preparado. Então, vamos se mexer. Tem que se preparar, porque o texto está mostrando que é desejável que a gente faça isso, não é? Aí, para te ajudar, eu coloquei essa pergunta, né? Faça uma lista de obstáculos, então, que você tem experimentado sobre levar alguém a Cristo. Então, se você tem alguns obstáculos, se você tem alguma dificuldade com relação a isso, não se preocupe. Muita gente tem essa dificuldade, você pode ter certeza. Faça uma lista, de repente você fala assim: eu sou muito tímido. Eu creio, eu tenho uma paixão enorme por Cristo e pelo Evangelho. Eu amo o Senhor Jesus, eu amo a palavra de Deus. Eu vivo, eu quero respirar a presença de Cristo na minha vida, mas eu sou tímido, gente. Então, põe isso na lista. Ou que Deus te ajude a vencer a sua timidez, ou que realmente Ele faça algum caminho através dela para você chegar em alguém, não é? E possa alcançar pessoas. Enfim, isso é um exemplo. Há muitos outros comportamentos que são tão particulares a cada um de nós, não é mesmo? Faça uma lista, coloque isso na presença de Deus em oração, porque esse é o momento da aplicação, né? E aí depois mais uma sugestão: faça uma lista de algumas maneiras práticas que podem mostrar que você tem interesse pelos pecadores. Junto com essa lista daquilo que você julga ser obstáculos, faça uma lista do lado ali, né? Como você pode, de maneira prática, mostrar que você tem interesse, sim, pelos pecadores. De repente, você está aqui, já vem uma pessoa na sua cabeça. Pode ser alguém que Deus está colocando na sua mente e coração para você apresentá-lo a Cristo. Você precisa fechar sua Bíblia e sair correndo e tocar a campainha da pessoa? Pode ser. Se Deus colocar isso no seu coração, vá em frente. Mas pode ser que, num primeiro momento, você irá começar a orar por essa pessoa. E por você também. Orar pela pessoa para que Deus prepare o coração dela e orar por você para que você tenha coragem e as palavras certas para lhe apresentar o Evangelho. Olha só que bacana, é legítimo fazer isso. Orar pela pessoa, orar para que Deus nos prepare,
Orar depois para que Deus, depois de um tempo, orar para que Deus prepare uma ocasião para você falar do evangelho para essa pessoa e daí por diante. Então faça uma lista, coloca no papel, coloque isso em oração na presença de Deus, porque essa é a hora oportuna, é a hora da aplicação. E por fim, deixei aí um recadinho que tem tudo a ver com o texto. Olha só, você é um mensageiro com uma mensagem muito especial para as pessoas. Lembre-se que o pecado paralisa e as pessoas merecem uma oportunidade de serem libertas. E Deus usa pessoas como eu e você para levarem outras pessoas aos pés de Jesus. Nunca se esqueça disso. Esse é o desafio que vem desse texto e desafio que está posto para que a gente realmente cumpra o nosso papel dentro da vontade do Senhor. Amém? Muitas tarefas pela frente, né, esta semana. Eu desejo do meu coração que Deus te abençoe e na semana que vem, então, eu vou te desafiar a vir preparado porque nós vamos fazer um estudo indutivo completo de um texto numa única aula. Agora que nós já praticamos bem devagarzinho, cada aula nós fizemos uma etapa do método, observamos, interpretamos, aplicamos. Agora, na próxima semana, nós vamos pegar um texto completo e vamos fazer um estudo completo dentro do nosso tempo de aula. Não vou passar para outra aula não, gente. Nós vamos aprender, então, agora a tentar ser um pouco mais ágil na nossa maneira de lidar com o método. Ok? Então eu vejo você lá e fica aqui o meu convite, se você quer que algum amigo seu, alguma outra pessoa, até mesmo algum irmão da igreja que você sabe que tem um grande apreço pela palavra de Deus, deseja conhecer um pouco mais da palavra, recomende esse curso a ele, né? O curso é gratuito, é só acessar o nosso canal de vídeos da Primeira IPI de Osasco, vá lá, convide, passa o link, não é? Interaja, faça o seu papel, quem sabe já não é uma pessoa a ser alcançada que Deus vai colocar aí para você, não é? Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana e até o próximo domingo. Deus abençoe a todos.